A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Em Cristo Jesus, aonde você for ouvir essa live, dê um sinal, dê um like, se inscreva no nosso canal, para toda vez que fazer o vídeo, podemos enviar para você. Que Deus o abençoe. Seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo essa live. Meu irmão, minha irmã, contemple, medite quando você estiver ouvindo. Qual é o intuito desta live? Fala do amor de Paulo para com Romano. Primeiro capítulo, versículo 11 e 12, para a nossa meditação. Disse Paulo, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco alguns dons espirituais, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua nossa e minha. Amém. Vejo nesta palavra, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que tudo quanto nós temos recebendo do Senhor, temos obrigação de compartilhar. Veja que o apóstolo ele diz que ele muito queria ir ter aquele povo com eles, para repartir alguns dons espirituais. Amados e queridos irmãos, então se ele disse, ele muito quis ir ter convosco para repartir alguns dons espirituais que Deus deu a ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ele ia repartir com aquele povo para que sejais confirmado. Aleluia! Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é evidente que aquilo que Deus me concedeu, eu devo estar desejoso a dividir com meus irmãos. Se Deus me chamou para orientar, para compreender a situação das pessoas, e se você ainda acha difícil ouvir e entender por que a pessoa faz isso, devo eu e ter contigo e dizer, isso são dons que Deus concedeu para o homem ou para a mulher, de ouvir e se colocar na presença de Deus e no lugar daquela pessoa, e julgar pelo o Espírito de Deus, e aí não vai fazer acepção. Vai ajudar a pessoa que está fraca. Os dons dados de Deus para nós é para o serviço da obra, para o crescimento da obra. Se Deus nos chama e pela bondade dele nos concede o dom da revelação, não é para buscar onde está o pecado e falar para o povo. Eu não posso orar a Deus e dizer para ele, me revela quem está em pecado. Não, os dons é dado pelo Senhor. E o apóstolo São Paulo, ele tinha o desejo de ter com o povo, para dividir aqueles dons, um pouco daqueles dons espirituais com eles, para que ele estando ali, Deus dava para ele a interpretação das revelações,
Mas ele não dando, ele tinha dividido parte daqueles dons para os amigos, para os irmãos que ali estavam. Versículo 12. Isto é para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Amados irmãos, por que eu acho que eu recebi os dons e por que eu não vou dividir com a minha irmã, com o meu irmão, quando ela tem a necessidade de conhecer o que é a revelação divina, o que é o dom da cura que a pessoa recebe de Deus. Dividir para você, meu irmão, minha irmã, partícula dos dons que o Senhor nos concedeu. Primeiro é dizer para você, se você busca o dom da profecia da palavra, o dom da palavra é uma profecia muito pesada. Porque quando eu busco o dom da palavra, não é a palavra pregada segundo o costume do homem ou da igreja. Se o dom da palavra que você buscou, meu irmão, minha irmã, pedindo ao Senhor, lhe deu o dom da palavra. E quando a palavra de Deus vir, dizendo aquele que cometer tais pecados morrerá. Essa palavra é dura e a igreja vai te chamar a atenção, ou você vai dizer é dura. Tem irmão que pode estar fazendo isto. Então você não peça para Deus o dom da palavra. Pregue a palavra segundo o seu costume e às vezes para a sua condenação. Mas se você pedir o dom da palavra de Deus, ele vai dizer essa palavra é uma faca de 2 gumes que corta para lá e corta para cá. Se o irmão tiver cometido este pecado e não se arrepender, vai conduzido à perdição. Se você, eu, pregador da palavra, cometi este pecado e não me humilhar para arrepender, eu vou morrer e vou perder a salvação. A palavra de Deus é para todos. Aleluia. Você pode dizer, minha irmã, eu tenho um desejo. Acho tão bonita a pessoa que é usada na revelação. Você já imaginou se quer essa bênção? É bênção de Deus. Deus nos revela que alguém está caindo em um buraco. Ele está afundando. Se você perguntar ao Senhor, Ele vai dizer, esse buraco é a carnalidade. Ele cometeu um pecado. Ele está caindo e vai descer. Se ele não parar, não se consertar, não se humilhar, ele vai descer e é sem revolta. Aí você vai falar, mas eu falar para o meu irmão, vou entristecer. Então não peça o dom ao Senhor. Aleluia. Mas se você quer ter a graça de Deus para abraçar esse irmão, essa irmã, e dizer, o Senhor te ama. Ele sabe a sua fraqueza e o porquê você está descendo por este lugar. Eu não sei. Eu só estou falando que é pecado, mas Deus sabe quanto você lutou, quantas lágrimas derramou,
quanta tristeza e que desejo você enfrentou e foi lutando contra a carne, contra as suas necessidades, até que o espírito da fraqueza, a carne se apoderou. Mesmo você caindo naquele buraco, as suas lágrimas derramas ao Senhor, sabendo que está errado, e Ele te ama e disse: levanta daqui para não afundar, porque despois as pessoas, aqueles, quando você cair, aquele que te tirou da presença de Deus, vira as costas para você. Não é maravilhoso? O pecado nós vimos, mas a glória de Deus, o amor de Deus é diferente. Aleluia! Como é bom a pessoa! Deus usa aquele irmão na profecia maravilhosa, Deus ser usado. Você quer ser usado na profecia, meu irmão? Você quer ser usado na profecia, meu irmão? É muito bom. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu quero dividir com você um pouquinho desse dom. Eu quero dizer para você que o profeta, ele está em cima de um muro bem alto. Se ele cair, ele profetizar aquilo que Deus não terminou, não mandou, ele vai cair daquele muro. Se ele cobrir alguma coisa que Deus está falando, porque a pessoa que Deus mandou ele falar é uma pessoa que ele estima ou tem medo, vai cair de cima do muro também. Agora você quer ser um profeta, uma profeta de Deus. Para aí. Se esse pastor que fala que o profeta não existe no Novo Testamento são mentirosos. Tá bom? Ele fala que o profeta é um pregador. A palavra de Deus é toda profecia. Mas no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, você pega o capítulo 21, versículo 8 e 9, e vai descendo para baixo, você vai ver, temos evangelistas, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e depois para baixo do versículo 10, mais ou menos, vem o Ágabo, também tem Manaá, que era profeta, Salos, que era profeta, ou esses homens não eram no Novo Testamento que está aqui. Se você quer ser, se Deus falar que o seu pastor está em pecado, para você falar com ele é porque Deus ama o seu pastor. Chama com ele sozinho, não fala para ninguém, nem para o seu esposo, nem para sua esposa. O negócio foi Deus e você falando sobre ele. Chama ele e diz para ele: assim, assim o Senhor me mostrou. O amor de Deus para com o Senhor é muito grande. Peça perdão ao Senhor, porque Ele não quer o Senhor caído. Se ele for crente em Cristo Jesus, e você também recebeu essa profecia, essa revelação de Deus por intermédio do seu pastor, você não pode falar para ninguém, para que não venha escândalo. É misto que vem escândalo, mas ai daquele por quem vem. Se ele for crente, ele vai baixar a cabeça, vai te agradecer e vai buscar o Senhor. E você salvou uma alma e um escândalo de entrar dentro da igreja. É maravilhoso, meus irmãos. Mas às vezes, a pessoa julga se é o pastor. Eu não vou falar com ele porque ele não vai aceitar.
já entramos no erro, já julgamos o servo do Senhor. Quando é falar com ele não aceitar, o problema é dele e Deus. Vai acontecer. Jesus ama. Você quer receber os dons de cura, meu irmão? É maravilhoso. Mas uma pessoa que tentou te ferir, falou mal de você, tentou te matar, está canceroso, te procura. Ou o Senhor te revela para ir até ela e orar, porque Deus tem plano na vida dela. Você vai ter que levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor e ir na casa dessa pessoa e dizer: eu vim aqui porque o Senhor mandou orar por você, porque Ele vai curar você. Ou se ela te chamar, você precisa esquecer que essa pessoa pegou pedras para te apedrejar, falou contra você, te perseguiu e te persegue até hoje. Se ela pedir oração, você deve orar e clamar ao Senhor, que é que cura e liberta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ser um pastor? Eu vou te falar que é a coisa mais importante na vida do obreiro. Mas é pesado. O pastor de entrada, existe já o mundo falando que o pastor é ladrão. Quando tem alguém para falar mal do pastor, eles querem falar, faz questão de falar na presença da esposa, dos filhos, todos sofrem. Mas tudo vale a pena para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o pastor é pastor de ovelhas. Apacenta o rebanho do Senhor, as ovelhas, os cordeirinhos. E esse povo que está nas tuas mãos, pastor, é ovelhas, é templo do Espírito Santo. Irmãos, se Deus te chamou para orientar as irmãs, se você tiver 40 ou 50 irmãs nas tuas mãos, como você, ela tem esse problema. Aleluia! Deus te chamou, te deu o dom, divide com essas mulheres. Você tem angústia, tem tristeza, tem dia que não tem força para levantar a cabeça e olha para você e diz: quem sou eu? Imagina que lá, no meio das 40 irmãs da qual você é líder, tem piores do que você. Porque você é forte, você chora, você passa a noite sem dormir, você sonha e diz no outro dia: eu estou em pecado. Mas ali no meio daquelas irmãs, tem irmãs que sucumbiu-se porque não aguentou a luta. E os dons de Deus é concedido para compreender, para ajudar essas irmãs, se colocar no lugar delas. Meu irmão, se você foi chamado para orientar um grupo de varões, de homens, como você é cheio de falha, lembra-se que o grupo que você está liderando também é homens e tem o mesmo defeito que você, mesma luta que você enfrenta. Não julgue, não mate ninguém. Se você nunca praticou ato
Não segue juiz daqueles que caíram. Senta com eles quando lhes procurarem te chamar para conversar pelas suas fraquezas. E te coloque no lugar dele. Faça de conta que ele contando para você o porquê ele caiu naquela situação. Você fica quieto e vai se colocando que fosse você. E vê até quando você tinha aguentado antes dele fazer. Ou ela fazer. Se você vê que você não aguentava chegar até onde ele chegou, você não tem condições de o julgar. Mas se pôr com ele para ajudar, para orar, para compreender e clamar ao Pai que tenha misericórdia. Jesus Cristo, ele está procurando homens e mulheres que tenham o coração voltado para Deus. O apóstolo Paulo estava aqui querendo dividir os dons espirituais que ele tinha. Por isso eu digo aquilo que Deus me concedeu pela misericórdia dele. Não pode morrer comigo. Minha irmã, meu irmão, você que é uma serva de Deus, que prega esta palavra, tem desejo de ser cheia do Espírito Santo, refreie a sua língua quando você souber da fraqueza de um jovem, de uma jovem, do adolescente, do irmão ou de uma irmã. Desce no joelho, clame ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessa família, desse irmão, dessa irmã, desse jovem. Porque se tem uma jovem ou um jovem com essa dificuldade, tem uma família enfrentando as investidas de Satanás. Se tem uma irmã com este problema, tem uma família, esposo e filhos, enfrentando as infelicidas de Satanás. Se tem um homem vivendo assim, tem uma família se enfrentando. Tudo tem a família. Então você recebeu de Deus os dons pela tua bondade, Deus. Ajuda a sua irmã. Carrega a cruz dela. Coloca a carga nas costas. Não julgue a irmã. Se você não precisa estar bem, clame ao Senhor em favor desta irmã. Se você tem os mesmos problemas que ela e não aconteceu, agradeça a Deus. Intercede por ela. Abraça dizendo para ela: eu conheço, minha irmã, que é difícil essa angústia, porque eu conheço, eu sinto na carne. Mas não julgue. Glorifique a Deus, que poderia ser você. E se você não desceu, é porque Deus te sustentou com mãos fortes para que você fosse uma conselheira destas mulheres que precisam. Desses homens. Quero vos dizer que quando Deus usa uma mulher, a maior parte que vai procurar a ela no conselho é o homem. Porque o homem não chega no outro para falar. Eles têm gracinha, eu sou homem. Mas uma mulher chega. Se você, uma mulher, quando tem problema, ela prefere, se ela confiar, ela confia muito mais no homem. E ela não espera que o homem
atira uma pedra. Ele espera que veja a palavra como foi Jesus Cristo. Quem não foi pecado, atira a primeira pedra. Que Deus abençoe a igreja. Lembre-se essa palavra, leia e meditem. Se você quer os dons celestes, estarei orando por Deus, para que Deus te conceda os dons espirituais. A graça que Ele tem me dado, que deixa para você, não do mesmo jeito para mim, mas como se você pedir, como fez o profeta Eliseu, dobrado. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe os homens que vão entrar para governar o país. Que Deus abençoe minhas crianças, jovens e adolescentes, as irmãs e os irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus seja com a igreja para todo sempre. Estejam preparados, meus irmãos, para a volta de Cristo Jesus, porque Ele está voltando para buscar a igreja. A paz seja com todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Oh, glórias a Deus, aleluias.